Eu gostaria de começar o vídeo de hoje falando diretamente com você que segurou altcoins desde 2021, que viveu a expectativa do ciclo de 2021, o ciclo de alta das altcoins, de ciclos de alta estratosféricos, que qualquer coisa subia. Você acreditou que este seria o ano da grande explosão, que cada token ia subir como um foguete, como em 2021, que aquela alticismo eterna finalmente chegaria. E olha agora, estamos no ano de 2026, gráficos parados, comunidades vazias, promessas quebradas, o sonho desmoronou. Eu sei exatamente como você se sente. Frustrado, às vezes decepcionado, talvez até com raiva de si mesmo ou com o mercado. Mas aqui está a verdade dura que ninguém quer te contar. O que você está vivendo não é azar, não é sorte, é manipulação. Isso tudo faz parte de um ciclo que se repete há séculos. Aconteceu com vários e vários ativos em diferentes épocas. Se você pensou, agora vai, é só segurar mais um pouco. Quando voltar eu vendo. Então você precisa assistir esse vídeo até o final, porque nesse vídeo eu vou te mostrar como milhares de pessoas em diferentes épocas da história pensaram exatamente a mesma coisa. E todas elas tinham certeza de que estavam certas, até perderem tudo. E o mais perigoso é que a história que você vai ver aqui está acontecendo de novo. Existe um padrão invisível que se repete há séculos. Um ciclo que transforma inovação em riqueza e depois em destruição. Foi assim com o ouro, foi assim com a internet e pode ser assim também com as criptomoedas. Mas muito antes de tudo isso, uma das maiores bolhas da história já tinha mostrado exatamente como tudo termina. Essa é a história da bolha das ferrovias e como ela arruinou milhares de investidores enquanto criava o futuro. No início do século XIX, uma tecnologia revolucionária surgiu, a ferrovia. Ela prometia algo nunca visto antes: transporte rápido, redução de custos, crescimento econômico. Era o tipo de inovação que muda o mundo. E mudou. Mas junto com ela nasceu algo ainda mais poderoso: uma narrativa. Isso vai transformar tudo. Empresas ferroviárias começaram a abrir capital. As ações começaram a subir e então o ciclo começou. Preço sobe, atrai investidores, preço sobe mais. No começo eram investidores experientes, mas rapidamente isso mudou. Pessoas comuns começaram a investir, médicos, comerciantes, famílias inteiras, todos acreditando na mesma coisa. Isso não pode dar errado. A euforia então tomou conta. Empresas eram criadas sem trilhos, sem planejamento, sem lucro. Algumas existiam apenas no papel. Promessas eram vendidas como realidade. Mais de 250 empresas ferroviárias surgiram em poucos anos. Mas aqui está o detalhe mais importante: muitas nunca foram construídas. Uma dessas empresas prometia conectar regiões importantes, gerar riqueza e mudar o transporte. Investidores acreditaram, colocaram dinheiro, mas os trilhos nunca foram construídos. A empresa simplesmente desapareceu. E com ela, o dinheiro de milhares de pessoas. Mesmo assim, as ações continuavam subindo, porque não era mais sobre valor, era sobre expectativa. Durante o auge da bolha, parecia que todos estavam ficando ricos. E um dos nomes mais conhecidos era George Hudson, o rei das ferrovias. Ele controlava empresas, influenciava o mercado e acumulava uma fortuna gigantesca. Mas havia um problema: os lucros que ele mostrava não eram reais. Ele pagava dividendos usando dinheiro emprestado, uma ilusão perfeita, e ninguém queria questionar. Porque, enquanto o preço subia, ninguém faz perguntas. Até que a verdade apareceu. As fraudes foram expostas e o homem mais poderoso do setor perdeu tudo. Fortuna, reputação, credibilidade, de rei a exemplo do colapso. Durante a euforia, empresas começaram a surgir em todos os lugares. Uma delas foi a Direct London, em Exeter Railway. Promessas ambiciosas, conexões estratégicas, retornos garantidos. Investidores colocaram dinheiro, mas os trilhos nunca foram construídos.
a empresa desapareceu e com ela o dinheiro de quem acreditou. Mas os maiores impactos não foram nos grandes nomes, foram nas pessoas comuns. Durante a Railway Mania, milhares de pessoas investiram tudo que tinham. Médicos, comerciantes, famílias inteiras, gente que acreditava estar construindo o futuro. Muitos compravam ações parceladas sem sequer ter o dinheiro completo. Quando os preços começaram a cair, elas não conseguiam sair. E quando o mercado colapsou, não perderam apenas investimentos. Perderam economias de uma vida inteira. Alguns ficaram endividados por anos e outros nunca se recuperaram. Mas por trás da euforia, a economia estava se distorcendo. O preço do ferro subiu, o custo da mão de obra disparou e recursos começaram a faltar. Dinheiro demais estava concentrado em um único setor. A economia estava superaquecida e então veio o gatilho. Os juros subiram, o crédito ficou mais caro, o dinheiro parou de fluir e o que sustentava a bolha começou a desaparecer. Primeiro os preços pararam de subir, depois começaram a cair e então o pânico. Empresas ficaram sem financiamento, projetos foram abandonados. Mas os maiores impactos não foram nos grandes nomes, foram nas pessoas comuns. As pessoas não aceitavam. Elas diziam, isso é só uma correção, as ferrovias são o futuro, vai voltar. E aí é que está a parte mais perigosa. Elas estavam certas. As ferrovias realmente eram o futuro. Mas isso não impediu que os preços continuassem caindo. Porque uma coisa é o valor, outra completamente diferente é o preço. Empresas desapareceram, projetos ficaram inacabados, fortunas evaporaram, famílias foram destruídas financeiramente e o sistema entrou em crise. Tudo isso enquanto os trilhos continuavam sendo construídos. Anos depois, as ferrovias provaram o seu valor. Elas transformaram a economia, conectaram cidades, impulsionaram um crescimento global, mas a maioria dos investidores iniciais não participou disso, porque foram destruídos no caminho. Essa história não é sobre ferrovias, é sobre comportamento humano. Depois do colapso, depois do pânico, depois da destruição, algo permaneceu. As ferrovias não desapareceram, pelo contrário, elas se tornaram uma das bases da economia moderna. Os trilhos continuaram sendo construídos, as rotas mais eficientes sobreviveram, as empresas mais sólidas se consolidaram e o que era especulação antes se transformou em infraestrutura essencial. Após a crise, o mercado passou por uma seleção natural. Empresas frágeis desapareceram, mas algumas se fortaleceram. Companhias como a Great Western e outras grandes operadoras não apenas sobreviveram, como dominaram o setor por décadas. O caos deu lugar à eficiência, menos empresas, mais estrutura, mais controle e o mercado deixou de ser euforia e passou a ser fundamento. A pergunta importante é: quem realmente ganhou dinheiro com tudo isso? Não foram os que compraram no auge, não foram os que seguiram a multidão, foram poucos. E muito poucos. Os vencedores tinham algo em comum. Eles pensavam diferente. Enquanto todos estavam eufóricos, eles eram cautelosos. Enquanto todos compravam qualquer coisa, eles selecionavam qualidade. Enquanto o mercado subia, eles esperavam. E quando o pânico chegou, eles agiram. Após o colapso, ativos sólidos estavam sendo vendidos a preços ridiculamente baixos. Empresas reais, infraestrutura real, valor real, mas ninguém queria comprar. Porque o medo dominava. E é exatamente nesse momento que as maiores oportunidades da história aparecem. Os investidores que enriqueceram. Toda bolha deixa duas coisas: destruição e oportunidade. A maioria vive a destruição. Poucos enxergam a oportunidade. A história das ferrovias não é sobre fracasso, é sobre seleção. O mercado elimina o excesso e recompensa o essencial. A bolha das .com. O dia em que a internet enriqueceu o mundo e destruiu investidores. No final dos anos 90 nasceu uma promessa, uma tecnologia que mudaria o mundo para sempre: a internet. E com ela surgiu uma das maiores bolhas financeiras da história. Empresas sem lucro valiam bilhões, ideias simples viraram fortunas e milhões de investidores acreditavam estar diante de uma oportunidade única.
Mas como toda bolha, isso não terminou bem. A internet começou como uma revolução silenciosa. Conectar pessoas, compartilhar informação, criar novos modelos de negócio. Empresas começaram a surgir rapidamente. E o mercado viu algo que parecia óbvio. Isso vai mudar tudo. E estava certo. Empresas de tecnologia começaram a abrir capital, o mercado respondeu com entusiasmo, o índice Nasdaq disparou, investidores não queriam ficar de fora e então o ciclo começou. Preço sobe, atrai investidores, preço sobe mais. Qualquer empresa com .com ou .com no nome subia. Não importava se tinha lucro, não importava se tinha modelo de negócio, importava apenas uma coisa: narrativa. A Pets.com se tornou um dos símbolos da bolha. Vendia produtos para animais pela internet, gastava milhões em marketing, crescia rápido, mas nunca gerou lucro. Em pouco tempo quebrou e os investidores perderam tudo. A Webvan prometia revolucionar a entrega de alimentos, recebeu bilhões em investimentos, expandiu agressivamente, mas o modelo não era sustentável. Colapsou. Durante o auge da bolha, parecia impossível perder dinheiro. Pessoas comuns começaram a investir. Trabalhadores largavam empregos para operar ações. Havia uma crença dominante. Dessa vez é diferente. Milhares de investidores colocaram suas economias de vida em ações de tecnologia, sem entender o negócio, sem analisar fundamentos, apenas seguindo o entusiasmo coletivo. E enquanto o mercado subia, ninguém questionava. Mas por trás da euforia, o sistema começava a mostrar sinais de excesso. Empresas sem lucro valiam bilhões. E então, o ambiente mudou. O Federal Reserve começou a subir juros, o dinheiro ficou mais caro e a liquidez começou a desaparecer. No ano 2000, a bolha estourou. O Nasdaq caiu quase 80%. Trilhões de dólares evaporaram. Empresas desapareceram. Investidores entraram em pânico. Muitos que acreditavam estar construindo riqueza perderam tudo. Alguns haviam investido economias de décadas, outros estavam alavancados. E quando os preços caíram, não havia saída. Mesmo com a queda, muitos ainda acreditavam. É só uma correção. A internet é o futuro, vai voltar. E estavam certos, mas não da forma que imaginavam. Durante a bolha, milhares de funcionários de empresas de tecnologia recebiam pagamentos em ação. Eles acreditavam que estavam ficando ricos. Alguns chegaram a largar empregos estáveis, outros recusaram vender suas ações, mesmo quando valiam milhões. Mas quando o mercado virou, essas ações perderam quase todo o valor. Funcionários de empresas como a Cisco e várias startups viram fortunas desaparecerem. Riqueza que existia só no papel. Durante o auge da euforia, investidores comuns começaram a tomar decisões extremas. Relatos da época mostram pessoas refinanciando casas, vendendo bens pessoais, pegando empréstimos, tudo para investir em ações de tecnologia, porque acreditavam em uma única coisa: isso não vai parar de subir. Quando o mercado caiu, essas pessoas não perderam apenas investimentos, perderam patrimônio real. No final dos anos 90, o day trade virou febre. Pessoas comuns largavam empregos para operar ações todos os dias. Acreditavam que tinham encontrado uma nova forma de ganhar dinheiro, mas quando a bolha estourou, a realidade apareceu. Sem experiência, sem gestão de risco, muitos perderam tudo em poucos meses. Talvez o comportamento mais perigoso foi a negação. Mesmo com o Nasdaq caindo quase 80%, muitos continuavam comprando. Diziam: agora está barato, vai voltar, é só questão de tempo. E continuaram segurando, enquanto o mercado continuava caindo. Grandes crises financeiras sempre deixam marcas profundas. Em outros momentos da história, como na Grande Depressão, houve relatos de pessoas que não suportaram as perdas. As bolhas das .com não foi diferente no impacto emocional. Milhares de pessoas enfrentaram depressão, falência, perda de identidade financeira, porque não perderam apenas dinheiro, perderam o futuro que acreditavam ter construído. Eles não perderam apenas dinheiro, perderam tempo, confiança,
crença de que estavam no controle. Centenas de empresas desapareceram, modelos de negócios falhos foram expostos, capital secou e o mercado entrou em uma longa recuperação. Mas assim como nas ferrovias, o que era real sobreviveu. Empresas com fundamentos sólidos continuaram crescendo. A Amazon quase quebrou, mas sobreviveu. A eBay se consolidou e anos depois, novos gigantes surgiram durante e depois da bolha sobre as ruínas, como a Alibaba, Facebook, PayPal, Google, dentre outras. A internet não morreu. Ela apenas eliminou o excesso e construiu uma nova base. Os verdadeiros vencedores não foram os que compraram no topo, foram os que sobreviveram ao colapso e compraram qualidade. Quase ninguém queria. Empresas sólidas estavam sendo vendidas a preços absurdamente baixos, mas o medo dominava e poucos tiveram coragem de agir. A bolha das .com deixou uma lição clara. A internet mudou o mundo, mas destruiu investidores no caminho. A corrida do ouro. A ilusão da riqueza fácil e o ciclo que se repete há séculos. Em 1848, uma descoberta mudou o mundo. O ouro, não apenas um metal precioso, mas uma promessa de riqueza rápida, liberdade, uma nova vida, e em poucos meses milhares de pessoas abandonaram tudo. A história da corrida do ouro e de como a busca pela riqueza destruiu sonhos, enquanto poucos, muito poucos, enriqueceram de verdade. Tudo começou com uma descoberta simples. O ouro foi encontrado em Sutter's Mill, na Califórnia. A notícia se espalhou rapidamente. Começou a corrida. Milhares de pessoas viajaram para o oeste dos Estados Unidos. Eles ficaram conhecidos como 49ers. A narrativa era poderosa. Qualquer pessoa pode ficar rica. Histórias de homens encontrando pepitas gigantes, riqueza em poucos dias, fortunas construídas do nada. Mas como toda narrativa, ela não contava a história completa. A euforia tomou conta, pessoas venderam casas, abandonaram empregos, deixaram famílias, tudo por uma chance. Mas a realidade era diferente. Para cada pessoa que encontrava ouro, milhares não encontravam nada. Muitos chegaram tarde, quando os melhores locais já estavam ocupados. Sem dinheiro, sem estrutura, acabaram trabalhando para sobreviver, não ficaram ricos, mal conseguiam viver. Mas enquanto os garimpeiros buscavam ouro, outros entenderam algo diferente. Eles não estavam vendendo sonho, eles estavam vendendo ferramentas. Levi Strauss chegou à Califórnia durante a corrida do ouro. Ele não foi minerar, ele vendia roupas resistentes para os trabalhadores, calças feitas para suportar o trabalho pesado. E essas calças se tornaram o que hoje conhecemos como jeans. E ele ficou rico. Enquanto muitos buscavam ouro, os verdadeiros vencedores vendiam ferramentas, comida, abrigo, serviços. Com o aumento da demanda surgiram oportunistas. Empresas prometendo minas ricas, terras com ouro, retornos garantidos. Muitas dessas promessas não eram reais. Investidores colocavam dinheiro em projetos que nunca produziram nada. Com o tempo, a realidade apareceu. O ouro não era infinito. Os custos aumentaram, a competição cresceu e muitos perceberam tarde demais que tinham apostado tudo em uma ilusão. Milhares de pessoas voltaram para casa sem nada. Alguns nem conseguiram voltar. Perderam dinheiro, tempo e anos de vida. Tudo por uma promessa. Mesmo sem resultados, muitos continuavam tentando porque acreditavam. O próximo dia pode ser o dia. Essa esperança prendeu pessoas por anos. Mas assim como em todas as bolhas, algo permaneceu. Cidades foram construídas, infraestrutura foi criada, a economia local cresceu. A corrida do ouro ajudou a desenvolver regiões inteiras e criou oportunidades reais, mas não para quem buscava riqueza rápida. Os verdadeiros vencedores não foram os garimpeiros, foram os que entenderam o sistema. Os que venderam ferramentas, serviços, infraestrutura, os que pensaram fora da caixa, como empresários, não como apostadores. A corrida do ouro deixou uma lição clara. Nem sempre quem busca riqueza a encontra. E muitas vezes, os que realmente ganham dinheiro estão do outro lado da operação. A bolha do rádio.
quando uma tecnologia revolucionou o mundo e destruiu investidores. Antes da internet, antes da televisão, existia uma tecnologia que conectou o mundo pela primeira vez: o rádio. Uma invenção que levou informação, entretenimento, influência para dentro das casas. Mas junto com essa revolução veio algo já conhecido na história: euforia, especulação, destruição. Essa é a história da bolha do rádio. No início do século XX, o rádio começou como uma inovação técnica, mas rapidamente se transformou em algo maior. Ele permitia que milhões de pessoas ouvissem a mesma mensagem ao mesmo tempo. Era algo nunca visto antes. A promessa era clara: o rádio vai mudar o mundo. E estava certo. Empresas começaram a surgir, investidores começaram a prestar atenção e o mercado começou a reagir. Durante os anos de 1920, o rádio se tornou o centro da especulação. Empresas relacionadas ao setor disparavam na bolsa. O entusiasmo era contagiante. A Radio Corporation of America se tornou o símbolo dessa era. Suas ações subiram de forma explosiva, mesmo sem lucros consistentes no início. O mercado acreditava no futuro. E, como sempre, isso atraiu ainda mais investidores. Empresas começaram a surgir rapidamente. Qualquer negócio ligado ao rádio parecia promissor, mas nem todos eram reais. Muitas companhias eram baseadas apenas em promessas, sem receita, sem modelo sustentável, sem base sólida, mas com uma narrativa poderosa. Pessoas comuns começaram a investir, classe média entrando no mercado, muitos usando crédito, acreditando que estavam participando do futuro. Durante o auge, parecia impossível perder dinheiro. As ações subiam constantemente e o sentimento dominante era: isso nunca vai parar. Mas o sistema estava frágil. Especulação excessiva, crédito fácil, valuations desconectados da realidade. E então o ambiente mudou. Em 1929 o mercado entrou em colapso. A crise de 29 destruiu fortunas e ações ligadas ao rádio foram duramente atingidas. Investidores perderam tudo. Pessoas que haviam investido economias da vida inteira viram seu patrimônio desaparecer. Muitos estavam alavancados e não tiveram saída. Mesmo com a queda, muitos acreditavam: vai voltar, é só uma fase, o rádio é o futuro. Estavam certos, mas isso não impediu a destruição no curto prazo. Após o colapso, o mercado passou por uma seleção natural novamente. Empresas fracas desapareceram, mas as fortes sobreviveram. A RCA, Radio Corporation of America, continuou relevante por décadas e o rádio se tornou parte essencial da sociedade. Os verdadeiros vencedores não foram os que compraram no auge, foram os que entenderam o valor real e aproveitaram o colapso. A bolha do rádio deixou uma lição clara: toda nova tecnologia cria uma onda de euforia, mas apenas o que tem fundamentos sobrevive. O rádio mudou o mundo, mas destruiu investidores no caminho. E esse ciclo continua se repetindo. A pergunta é: você está investindo em valor ou apenas seguindo a narrativa? O que vemos nos dias de hoje, aprendendo com a história e tudo o que aconteceu, isso é bastante similar ao que vivemos hoje. O período das altcoins, das criptomoedas, da tecnologia inovadora. E existem regras que você pode aplicar ainda esse ano que vão te ajudar a enxergar melhor o mercado de altcoins. Se você já investe ou pensa em investir ou estar preso tentando sair. O primeiro ponto, sem ilusão: não é o mesmo ambiente de 2021. Hoje o jogo é totalmente outro. Não trate altcoin como investimento padrão. Altcoin é diferente de investimento tradicional. A maioria das altcoins são ativos altamente especulativos, dependentes de liquidez, com o risco real de ir a zero. Diferencie duas coisas: especulação e investimento. Especulação é comprar hype, buscar 10 vezes, 100 vezes. Time é dependente. Isso é no curto prazo. Quem investe tem uma tese clara: produto real, sobrevive de longo prazo. O erro da maioria acha que está investindo, mas na verdade está especulando.
Se você quiser continuar em altcoins, tem uma estratégia mais realista hoje. Hoje foque na base forte primeiro. Bitcoin, Ethereum, isso é sobrevivência. Tenha pequena exposição em altcoins. Capital que você aceita perder não compromete sua vida. Tenha uma mentalidade de que isso pode ir a zero. Foque em poucos projetos. Evite 20, 30, 50 altcoins. Prefira 2 a 5 bem fundamentadas, bem estudadas. Tenha plano de saída. Isso separa você do perdedor. Onde realizar lucro? Onde cortar o prejuízo? Sem isso você vira holder eterno de prejuízo. Segurar o ativo esperando o alt-season? Aqui vai a verdade que poucos falam. Alt-season, meu amigo, não é garantida. E mesmo quando acontece, não atinge todos os projetos. Não salva ativos ruins. Se esse ativo cair mais de 80%, eu ainda entendo porque estou nele. Se sua resposta for não, você não está investindo. Você está preso emocionalmente. E aqui vai alguns sinais de cegueira. Já caiu muito. Não faz sentido vender agora. Quando voltar, eu saio. No próximo ciclo, vai recuperar. Isso não é estratégia. Isso é negação. Então ainda existe esperança? Sim, ainda existe, mas é seletiva. Alguns projetos que podem sobreviver são os que têm infraestrutura real, uso concreto, ecossistema ativo. E os que tendem a morrer são os de hype sem produto, meme coins sem liquidez, tokens inflacionários. O mercado não destrói pessoas, ele revela quem estava preparado e quem estava apenas acreditando. Existe uma diferença enorme entre investir e apenas torcer. Esperança não é estratégia. Se você quiser operar esse mercado de criptomoedas e de altcoins principalmente, de verdade, pense assim: proteger capital é maior do que multiplicar. Sobreviver é maior do que acertar topo. E disciplina é maior do que narrativa. Alt-season nunca foi garantia de nada. E a maioria das altcoins, meu amigo, ela não volta. Segurar por esperança é ter um risco muito alto. Sobrevivem apenas poucos ativos. Em todo o ciclo, a maioria aprende tarde demais, que não estava investindo, estava apenas acreditando. E sobre como quase ninguém percebe o padrão, até ser tarde demais. Com o tempo, uma história começa a se formar. Essa é a oportunidade da vida. Quem entrar cedo ficará rico. E dessa vez parece diferente. Na corrida do ouro, qualquer um pode ficar rico. Nas ferrovias, isso vai transformar a economia. Na internet, o mundo nunca mais será o mesmo. E nas altcoins? Esse é o próximo Bitcoin. Então, o dinheiro começa a entrar, tudo acelera, preços sobem, histórias se multiplicam, casos de sucesso viralizam, pessoas comuns entram no mercado, médicos, comerciantes, famílias. Na corrida do ouro, vendiam tudo para viajar. Na bolha das .com, largavam empregos. Hoje, compram altcoins acreditando em multiplicações rápidas, tentando resolver a vida em poucos meses. E o sentimento dominante é sempre o mesmo: eu não posso ficar de fora. É aqui que o ciclo se torna perigoso. Projetos começam a surgir em massa, sem fundamento, sem produtos, sem valor real. Empresas fantasmas nas ferrovias, startups vazias na bolha das .com, tokens sem utilidade no mercado cripto. Mas os preços continuam subindo porque não é mais sobre valor, é sobre expectativa. Durante o auge, todos parecem inteligentes. Carteiras sobem, fortunas aparecem e o mercado cria uma sensação perigosa de controle. Mas há um detalhe invisível: essa riqueza não é real até ser realizada. Todo ciclo precisa de um gatilho, algo que muda o fluxo do dinheiro. Nas ferrovias, o aumento de custos e crédito mais caro. Nas bolhas das .com,
Juros mais altos do Federal Reserve. Hoje o mesmo fator volta a aparecer. Nos últimos anos, os juros aumentaram, a liquidez foi reduzida. E quando o dinheiro para de entrar, o sistema começa a colapsar. Primeiro os preços param de subir, depois começam a cair e então o pânico. Empresas quebram, projetos desaparecem, fortunas evaporam. Nas bolhas das .com, o Nasdaq caiu quase 80%. Nas altcoins, quedas de 90% não são incomuns. Mas o momento mais perigoso não é o topo, é depois dele. As pessoas dizem, vai voltar, é só uma correção, esse projeto é forte, e continuam segurando, enquanto o mercado continua caindo. Aqui a realidade aparece. Pessoas perdem economias, projetos somem, sonhos são destruídos. Não porque o mercado é injusto, mas porque a narrativa não sustentava a realidade. Mas nem tudo desaparece. Na verdade, o que é real permanece. E no mundo cripto, ecossistemas continuam evoluindo. Hoje, milhões de altcoins existem. Novos tokens surgem todos os dias, mas a liquidez não é infinita. E isso cria um cenário perigoso. Um mercado inflado, sem capital suficiente para sustentar tudo. A pergunta não é se haverá um ajuste, a pergunta é: quais sobreviverão? A história já mostrou esse ciclo várias e várias vezes, e sempre termina da mesma forma. A maioria perde porque acredita, poucos ganham porque entendem. O mesmo ciclo se repete. Uma inovação surge, uma narrativa cresce, o dinheiro entra, a euforia domina, o excesso se instala e então a liquidez seca e o colapso vem. Sempre igual. A tecnologia muda, o ativo muda, mas a psicologia nunca muda. E então a grande questão que fica: eu preciso e devo esperar uma alt-season? E eu vou ser bem sincero. Se a alt-season acontecer ou deixar de acontecer, isso pouco importa, não é o problema. O problema é acreditar que ela vai salvar decisões ruins. Você precisa entender quais são os ativos que você investe. E você precisa entender que em todo ciclo, o mercado não premia a esperança, ele premia preparo.